Hoje nós vamos ter o grande prazer de receber aqui o Dr. Giovanni Fávero. Ele vai se apresentar depois. O Giovanni é ex-aluno, ex-residente, ex-preceptor. Foi preceptor da obstetrícia, né, Giovanni? E depois foi assistente do setor de ginecologia oncológica, da divisão de ginecologia no ICESP, ficou muitos anos lá, e, posteriormente, ele foi para a Alemanha. Foi trabalhar na Alemanha, aí ele vai descrever a trajetória dele aqui na Alemanha em seguida. E o Giovanni, ele, mesmo estando na Alemanha, não perdeu o contato com a divisão de ginecologia, em especial com o professor Jesus Paula Carvalho. Então, ele manteve essa conexão muito intensa e importante para nós aqui. E é um orgulho ver hoje também, assim como nós sentimos muito orgulho quando vemos os outros nossos ex-residentes desenvolvendo trabalhos importantes. E hoje ele é o professor, chefe de um departamento importante, e como ele vai nos mostrar aqui, toda a trajetória dele na Alemanha. Então, só anunciando também que, em junho, nos dias 26 e 27 de junho, o Giovanni vem para o Brasil e vai fazer o concurso de livre docência aqui. Então, ele vai ser muito bem-vindo também em mais esse momento aqui. Então, Giovanni, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vejo vários rostos aqui conhecidos. E uma breve introdução, eu vou entrar no tema. Giovanni Fávero, eu estou radicado atualmente na cidade de Gießen, que fica bem no meio da Alemanha, mais ou menos meia hora ao norte de Frankfurt. E eu sou chefe de um departamento de ginecologia e obstetrícia de um hospital privado, chama Asclepios, e eu divido as minhas atividades como professor na Universidade de Gießen. Gießen é uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes, 20% de estudante. A Universidade de Medicina é uma universidade bastante reconhecida internacionalmente, inclusive para nós ginecologistas. Nós tivemos como chefe do departamento, no século passado, o professor Fanny Still. O professor Fanny Still foi chefe da cadeira de ginecologia da universidade onde eu atuo. E eu escolhi esse tema, conversei um pouco com o professor Baracão, o professor Jesus. O tema câncer de colo de útero veio permeando a minha carreira. Eu fiz meu doutorado em cima do câncer de colo de útero, numa situação particular, durante a gravidez. E eu, ao longo da minha carreira, principalmente fora do país, eu fiquei em um serviço em que, e também colaboro com um serviço, um grupo, que é muito forte em termos cientificamente, em termos de tratamento do câncer de colo de útero. Eu selecionei aqui 4 tópicos que eu acho interessante para a discussão e que eu acabei levantando dados produzidos pelo nosso grupo. Então, o que eu vou mostrar aqui, praticamente 90% da ciência produzida é em cima dos nossos dados, né? Só uma breve introdução sobre a minha história, e talvez sirva para alguns aqui como inspiração, motivação, ou até como, na verdade, não, pelo amor de Deus, isso não. Como o professor falou, eu sou aluno aqui da faculdade, fiz medicina e acabei fazendo a residência, primeiramente em cirurgia geral, depois em ginecologia e obstetrícia. Fiz uma especialização em cirurgia oncológica e tive a oportunidade de frequentar o maior hospital-escola da Europa, um hospital muito conhecido internacionalmente, está sempre entre os rankings dos melhores do mundo. E na época, no começo dos anos 2000, era, vamos dizer assim, o lugar para estar em termos de aprendizado em cirurgia minimamente invasiva e oncologia ginecológica. E eu tive a oportunidade de conhecer 2 dos meus mentores cirúrgicos, científicos, acadêmicos, o professor Schneider, que é um
um discípulo, trabalhou juntamente com o professor Harold Zuhauser, que é o descobridor do vírus do HPV, Prêmio Nobel de Medicina. Acho que a pessoa mais inteligente que eu já tive contato pessoalmente. E com o seu braço direito, com o professor Köhler, que, na verdade, do ponto de vista cirúrgico, acho que é a pessoa mais talentosa que eu conheço. Eu já tive prazer de trabalhar junto. Então, as duas pessoas, vamos dizer, me inspiraram e me ajudaram no desenvolvimento da minha carreira. Na época, eu fui como um fellow para fazer cirurgia minimamente invasiva, para aprender mais de ginecologia oncológica. Eu recebia um estipêndio de um instituto famoso, renomado internacionalmente de pesquisa, que é o DAD, que é mais ou menos análogo ao nosso CNPq aqui, mas é um instituto com uma dimensão internacional, um prestígio internacional maior. Inclusive, tem mais ou menos 40 prêmios Nobel de Medicina que já foram parte ou já foram financiados pelo esse instituto. Acabei fazendo meu doutorado pelo Charité, fiquei lá entre 2008 e 2010 e aí, por circunstâncias da vida, decidi voltar para o Brasil e assumir uma função, vamos dizer, de certa liderança aqui no ICESP, juntamente com o professor Jesus. Foi um período muito produtivo da minha carreira, até que eu me lembro, do dia da hora, eu estava em casa e recebi uma ligação do professor Köhler, que foi meu orientador de doutorado, me convidando a voltar novamente para a Alemanha. Então, tá assim, estava tudo certo aqui, mas, eu não sei, alguma coisa me chamou, recebi um chamado, digamos assim, para retornar ao país que, vamos dizer, tinha me ensinado muita coisa, aprendido muita coisa, agora numa outra posição, não como um simples fellow, mas como um vice-chairman de um departamento, que acabou sendo, com muito trabalho, a referência nacional e internacional dentro da Europa para o tratamento de câncer de colo de útero. As publicações que eu vou mostrar aqui, muitas delas, é a maior estatística mundial sobre temas específicos que a gente vai abordar aqui. Eu assumi essa função, acho que a gente teve um desempenho bastante destacado, e essa parceria, vamos dizer, física, durou até 2020, quando eu assumi a posição que eu estou até o momento. Nós nos separamos, vamos dizer, do ponto de vista profissional, mas não academicamente ou cientificamente. A parceria, vamos dizer, profissional acabou se separando, eu quis seguir o meu caminho, o meu voo solo, mas nós cooperamos ainda cientificamente bastante. Eu devo muito a minha carreira, até a defesa do doutorado, ao professor Köhler. Bom, vamos à parte médica aqui da história. Bom, se existe uma tendência hoje na cirurgia oncológica, ginecológica, sem dúvida nenhuma, ele é relacionado a o que a gente chama de um desescalonamento da radicalidade cirúrgica. Em praticamente nos 4 tumores que a gente trata, do trato genital, existe uma tendência clara, de redução de radicalidade cirúrgica. Por exemplo, no câncer de endométrio, vem se estabelecendo cada vez mais vamos dizer, o linfonodo sentinela. No colo do útero, eu vou acabar abordando aqui. No ovário, eu vou dar como exemplo, por exemplo, a parada de realização de linfonodectomias extensas, independente do estágio. No câncer de vulva, a redução das margens cirúrgicas, a incorporação da biópsia do linfonodo sentinela. Então, existe uma clara tendência, do ponto de vista cirúrgico, a fazer um desescalonamento na radicalidade. Só para dar uma... Então, isso é o que vai nortear, vamos dizer, o curso da nossa palestra. Só um pouco de dados demográficos sobre o câncer de colo de útero. Eu acho interessante, porque eu escrevia bastante até um pouco tempo atrás, e para mim era um número cabalístico, esses 600 mil novos casos por ano, para mim era 500 mil. Mas aí eu fui rever as estatísticas e teve um incremento de 100 mil casos a mais. Então, para mim, o que eu escrevia que era automático, agora eu tive que rever a estatística. Então, assim, é um problema de saúde pública mundial, com uma mortalidade que chega a atingir quase 50% dos casos, 90% dos casos estão concentrados em países em desenvolvimento. No Brasil, nós temos 17 mil casos, com 6 mil mortes.
70% dos casos ainda, infelizmente, diagnosticados nos estágios mais avançados. Na Alemanha, eu tenho uma realidade diferente, a incidência é bem menor e a incidência tende a cair por vários motivos, principalmente pela expansão da vacinação contra o HPV, mas ainda com uma mortalidade importante e 35% dos casos em estágios avançados, em estágios só avançados. Então, a gente vê aqui as curvas de estatística, uma incidência que acaba diminuindo lentamente ao longo do tempo e a mortalidade praticamente inalterada. O câncer de colo de útero, vou comentar um pouco ainda sobre o novo sistema de estadiamento. Ele ainda é baseado no exame clínico, o exame vaginal, o exame retal. Isso é fato que, de certa forma, a decisão terapêutica depende essencialmente desses parâmetros. É claro que, ao longo do tempo, a incorporação da tecnologia, o avanço dos métodos radiológicos no diagnóstico foi ajustando o que a gente pode fazer em termos de tratamento, mas ainda não substitui o exame clínico de forma nenhuma. Então, é recomendável fazer, inclusive, é parte do estadiamento a imagem, aqui especificamente a ressonância, mas o essencial ainda é o exame clínico. Esse slide eu sempre coloco nas apresentações sobre o câncer de colo, ele está de propósito em alemão, só para colocar em várias setas, de lado para cima e para baixo, só para dizer que, na verdade, o câncer de colo de útero admite, em termos de tratamento, a incorporação de todos os métodos oncológicos disponíveis, ou seja, quimioterapia, radioterapia e cirurgia, em diferentes combinações, né, com diferentes sequências, diferentes agentes, e que faz de uma doença que é predominantemente, que atinge populações mais humildes, faz o tratamento extremamente complexo. Só para ter uma divisão bem, traçar uma linha bem, a gente pode discutir até que ponto aqui o câncer do colo, ou ele é operado ou ele é tratado com radioquimioterapia. Tenta-se ainda, como princípio geral, evitar que se combine a morbidade das duas coisas. Então, a gente pode discutir se a cirurgia pode ser feita em tumores até 4 centímetros ou que invade a vagina, mas, de certa forma, essa divisão ainda é clara, o que se trata cirurgicamente e o que se trata com outras modalidades oncológicas. Cirurgia, diz aqui, a famosa esterectomia radical, esterectomia ampliada, que ainda vem dos longínquos tempos da Escola de Viena, com o professor Wertheim, depois com Schauter, e o que foi incorporado ao longo do tempo é a amostra linfonodal no que tange os tratamentos cirúrgicos. E, por outro lado, em estágios avançados da doença, o tratamento padrão ainda é a radioquimioterapia. O primeiro tópico que eu vou abordar aqui é a biópsia do linfonodo sentinela. Para a clínica, não é nenhuma novidade, até porque a clínica tem uma tradição na cirurgia mamária e tal, então não é um conceito que foge ao conhecimento de vocês. Só para dar um racional da biópsia do linfonodo sentinela aplicado ao câncer de colo de útero, é importante a gente relembrar que o câncer de colo de útero ele metastatiza principalmente pelas vias linfáticas e do ponto de vista de prognóstico ele ainda é considerado ao lado, na verdade, do estadiamento clínico como o fator mais importante em termos de sobrevida. E o terceiro ponto, que ele nos ajuda a adequar a melhor tratamento para que esse paciente vá ser submetido. Só para dar uma amostra, né? Mesmas pacientes em mesmo estágio clínico, uma sem metástase linfonodal e uma com metástase linfonodal, tem praticamente, a que tem metástase, ela tem praticamente 50% a menos de sobrevida do que a sem metástase linfonodal. Só para dar uma importância. Bom, e quão prevalente, quão incidente é uma metástase linfonodal? A gente está falando aqui dos estádios avançados, que é o que dos estádios iniciais, que é o que a gente trata cirurgicamente.
essa incidência varia entre 0, nos estádios muito iniciais ou microinvasivos, até 25%, que seria aí o limite do nosso tratamento cirúrgico. No passado, há 20 anos atrás, esses pacientes, praticamente independente do estádio, eles iam ganhar analogamente ou paralelamente com a esterectomia radical, eles iriam ser submetidos a uma linfodenectomia, no mínimo pélvica, talvez até paraórtica, a depender do estádio, a depender de situações específicas. E, sim, sem dúvida nenhuma, a adição dessa morbidade cirúrgica, além da esterectomia ampliada, ser uma cirurgia mórbida, a adição dessa morbidade com a utilização da linfadenectomia sistemática amplia ainda mais a chance o risco cirúrgico inserido. Talvez, incorporando a biópsia do sentinela, a gente poderia evitar de 75% até 95% das linfodenectomias que seriam, em tese, indicadas. Qual o objetivo da biópsia do linfonodo sentinela? Sem dúvida nenhuma, o princípio principal é reduzir a morbidade inserida pela linfodenectomia completa. Ela nos permite uma análise mais profunda do linfonodo que é retirado, não só do ponto de vista anatomopatológico, mas você consegue investigar esse linfonodo do ponto de vista imunistoquímico, você desce em termos de profundidade da análise, através do que a gente chama de ultrastaging, tentando detectar micrometástases que não são detectadas pelo exame anatomopatológico convencional. E o terceiro objetivo é a gente achar linfonodos que não estão, vamos dizer assim, nos limites anatômicos que são encontrados normalmente numa linfodenectomia clássica, típica, né? Que pode acontecer em até 20% dos casos. Só um clipe. Acho que a maioria de vocês tem, vamos ter noção, a gente tenta identificar as vias linfáticas, acha o linfonodo corado, tenta seletivamente retirar esse linfonodo, mas é importante você fazer um mapeamento completo e não deixar de remover outros linfonodos que você não vê, vamos dizer assim, de primeira vista, achar ou pesquisar todas as regiões anatômicas se tem outros linfonodos corados da mesma forma. Como é que isso é visto do ponto de vista das associações médicas internacionais para o câncer de colo de útero? A primeira vez que o linfonodo sentinela apareceu num guideline como uma alternativa à linfonodectomia completa, pelo NCCN, foi em 2022, que ele não coloca como padrão para câncer inicial, mas como uma alternativa. A última revisão de 2024 continua da mesma forma, ou seja, é uma alternativa, mas ainda não é o padrão ouro em termos de estadiamento linfonodal para o câncer em estágios iniciais. Na Europa é basicamente a mesma coisa, o último guideline da ESGO, agora de 2023, coloca ainda o sentinela como uma alternativa e não como um padrão ouro. Na prática, para ser bem honesto, praticamente nos estadios precoces, houve uma substituição quase completa da linfodenectomia típica, clássica, radical. Existem alguns princípios de avaliação. Então, não pode ser tumores muito volumosos, são tumores de até 4 centímetros. Você tem que sempre fazer essa pesquisa imunistoquímica nos casos em que a anatomia patológica convencional não detectou metástases. Um ponto fundamental é que sempre tem que ter a identificação do linfonodo dos dois lados da hemipelve. E, idealmente, se faz o que a gente chama de um double marking, quer dizer, a gente usa 2 marcadores, e a gente vai ver um pouco mais para frente quais os marcadores que a gente acaba usando para detectar o linfonodo com mais precisão. Uma das questões críticas e que me chamou a atenção nos últimos tempos, e trabalhando com o conceito de linfonodo sentinela, acho que essa pergunta
uma pergunta bastante oportuna. A gente tem basicamente 3 substâncias para marcar o sentinela na pelve, que é o tequinécio, o azul patente, ou o mais moderno, que é o ICG, ou a indocianina verde. Não existe, ou não existia até esse momento, eu vou mostrar um trabalho que a gente acabou realizando, não existia um consenso em dizer, pelo menos do ponto de vista científico, qual dessas 3 substâncias seria o melhor marcador, o mais adequado, o mais eficiente, o mais eficaz. E a segunda pergunta que me surgiu é que seria realmente benéfico associar, ou traria mais, vamos dizer, morbidade, associação de 2 métodos para detectar o sentinela. E a terceira pergunta seria, será que dependendo do marcador que eu usar, a posição do sentinela também não muda? Então, baseado nessas 3 perguntas, a gente acabou desenvolvendo um estudo prospectivo, que foi publicado ano passado. Eu gostaria de entrar em detalhes com você sobre isso. Então, nós fizemos um estudo prospectivo, a gente inseriu 103 casos de câncer cervical em estágio inicial, com tumores até 2 centímetros. A linfodenectomia, a biópsia do dente do sentinela foi feita exclusivamente, não foi associado à linfodenectomia completa. E nós acabamos fazendo uma injeção simultânea intracervical de indocianina verde, nessa dose de 25 miligramas. Os americanos, eles ficam um pouco relucentes, que a dose padrão é mais ou menos 3 vezes menor do que essa, associado com o azul patente, a dose de 4 mililitros. Essa sequência de injeção é importante, a gente estava discutindo ontem na reunião. Quem que se injeta primeiro? Injeta azul, injeta verde, qual que é a sequência? Nós acabamos decidindo por fazer a injeção sequencial, primeiro o verde, porque o tamanho molecular é menor do que o do azul patente. Então, se a gente injetasse o azul, poderia haver, através disso, uma obstrução das vias linfáticas e aí não progredir o verde. Então, nós fizemos essa opção de injetar primeiro o verde e depois o azul patente de uma maneira sistemática. Os linfonodos foram avaliados através da patologia intraoperatória, seguido da patologia convencional, e os linfonodos que não foram detectados com metástase foram submetidos posteriormente à análise imunistoquímica. Então, assim, na verdade, o objetivo do trabalho era avaliar a performance dos 2 marcadores injetados na mesma paciente de uma maneira standard. Isso, na literatura, ainda não era... esse foi o primeiro trabalho que analisou, vamos dizer, comparativamente, head-to-head, cabeça a cabeça, 2 marcadores nessas circunstâncias. A gente analisou com objetivo a detecção bilateral, isoladamente ou em combinação. Nós fizemos um mapeamento de toda a posição, a distribuição dos linfonodos na pelve, dos 2 lados, e acabamos correlacionando a posição do sentinela com o marcador que foi detectado. E achamos, na verdade, tentamos correlacionar os linfonodos que foram positivos para metástase com o marcador que foi utilizado. Teria alguma interferência em termos da detecção de metástase de acordo com o marcador utilizado. E, por último, não era o objetivo principal, analisar a eficiência, a sensibilidade da patologia intraoperatória na detecção de metástases. Em termos de resultados, nós obtivemos 3,3 sentinelas por paciente, uma média de 3, uma mediana de 3. O verde obteve uma detecção muito maior do que o azul patente, 93 a 77, com um P significativo. A adição dos 2 marcadores, ela aumentou a taxa de detecção bilateral em 6%,
Isso também foi estatisticamente significante e a gente obteve uma taxa global, né, de detecção na combinação dos dois marcadores de 99%. Lembrar que a detecção bilateral, que é para nós, hoje em dia, o padrão ouro, não foi dependente do tamanho do tumor, da idade da paciente ou do estadiamento de acordo com a figura. Nós obtivemos ao todo 340 sentinelas e nós fizemos esse mapeamento, onde que eles se encontram com uma frequência maior ou menor. 97% se encontram abaixo da bifurcação das artérias ilíacas, 84% na região interilíaca, entre a ilíaca interna e externa, e 10% na região da artéria ilíaca externa. A obtenção de linfonodos em segmentos mais altos foi discretíssima no nível 2, que é a partir da bifurcação das ilíacas, foi em torno de 2%, e no nível paraórtico, para a nossa própria surpresa, foi nesse estudo de 0. Essa distribuição ela não teve a ver com o lado da hemipelve que foi analisado. Isso você pode ver em espelho, né? Não mudou a distribuição de acordo com o lado direito ou o lado esquerdo. Isso foi homogêneo, né? Então, se a gente tivesse aqui apostar um lugar, vamos dizer, para achar um linfonodo sentinela de uma maneira precisa, seria, sem dúvida, na região pélvica, na região interilíaca. Os dois marcadores, simultaneamente, dos dois lados, a gente encontrou em 71% dos casos, e desses casos, 92% coincidiu o que era verde e o que era azul. Ou seja, aquela pergunta inicial, se, de acordo com o marcador, obtiveríamos linfonodos sentinelas diferentes, ela não se sustenta. Então, o marcador acaba, nesse sentido de falsear o linfonodo, acaba não sendo a realidade. Nós tivemos desses 103 pacientes, 7 com metástase linfonodal, que responde a 7%. Dessas 7 pacientes, nós encontramos 9 linfonodos positivos. 100% desses linfonodos foram detectados com o verde e só 60% com o azul patente. Essa diferença, apesar de ser bastante robusta, aparentemente, ela não teve impacto, relevância estatística. Eu acredito que seja por conta da amostra, 9 linfonodos positivos, é um número pequeno, mas eu acredito que seja por esse motivo que essa diferença, que aparentemente é robusta, não teve significância estatística. Opa. Dessas 7 pacientes, isso é também um dado bastante interessante, e isso também vem numa tendência, vamos dizer, da literatura mundial de abordar esse tema. Desses 7 pacientes com metástase linfonodal, 3 tinham macrometástase, que a gente detectou no exame anátomo-patológico convencional, e 4 delas tinham micrometástase. A micrometástase ela é vista hoje em dia como uma metástase linfonodal, como se fosse uma macrometástase, em termos de prognóstico, em termos de planejamento terapêutico. O que me dá uma sensibilidade do exame intraoperatório de em torno de 40%. Isso vem corroborando com outros dados que vêm sendo publicados na literatura, criticando o exame intraoperatório de congelação. Bom, esse é um estudo que foi publicado ano passado, só em termos de conclusão, que o verde foi superior ao azul patente. Apesar de, na prática, para ser bem honesto, a gente acabar praticamente em poucos casos associando os marcadores, em termos estatísticos, a associação dos dois marcadores melhorou a performance do procedimento. Ressaltando o fato de que a maioria deles foi localizados na parte inferior da bifurcação da artéria ilíaca, a coincidência dos linfonodos, meu Deus do céu. A coincidência dos linfonodos aconteceu na grande maioria dos casos.
Não houve uma diferença na distribuição dos linfonodos de acordo com a substância utilizada. E o ICG consegue identificar o maior número de metástases linfonodais do que o azul, apesar da diferença, como eu disse, não ser estatisticamente significante, mais uma vez ressaltando vamos dizer, a inacuidade do exame da congelação intraoperatória. Bom, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, em relação ao tratamento cirúrgico do câncer de colo de útero com essa intenção de preservação da fertilidade. Essas foram pacientes que eu tive a oportunidade de operar e tive a oportunidade, inclusive, de fazer o parto. Elas me deram autorização de mostrar. Não é a primeira vez que eu mostro, então, para mim é um tema bastante emocional. Bom, por que preservar a fertilidade? Claro que existem razões médicas para isso. Particularmente aqui no câncer de colo de útero, o tratamento padrão, como a gente discutiu inicialmente, levaria essas mulheres à infertilidade. Existe a possibilidade hoje em dia, como eu mostrei também, de individualizar as terapias. A gente tem várias modalidades que podem ser usadas em diferentes combinações e você tem que fazer um tratamento individualizado. Houve, nas últimas décadas, um avanço tremendo em termos de tecnologias médicas, principalmente na parte de oncologia. Novos medicamentos, e aqui eu vou dar só um exemplo, por exemplo, da imunoterapia, que tende a revolucionar o tratamento do câncer de colo uterino também. E também uma melhora significativa dos métodos radio-oncológicos. Os equipamentos de radioterapia se modernizaram e tudo mais. Paralelamente com isso, houve aqui nesse cenário, é relevante também destacar a evolução da medicina reprodutiva. Também, paralelamente, existe uma incidência de câncer, uma tendência de elevação de incidência de câncer em pacientes jovens. E também por razões sociais. As mulheres têm tendido a engravidar mais tarde, existe uma tendência de uma criança por família ou uma criança por mulher. Existe também uma diferença da visão como a sociedade vê a maternidade, né? Quando eu iniciei, vamos dizer assim, os trabalhos em relação à cirurgia de preservação de fertilidade, cirurgia de preservação de fertilidade queria dizer traquelectomia radical. Esse era o sinônimo, né? E acho que para muitos aqui já ouviram essa expressão foi idealizada, ou o termo idealizado, ou ficou famoso graças ao professor Daorjan, que no final do século passado acabou, vamos dizer, se destacando internacionalmente para propor esse tipo de tratamento. É claro que existem critérios de seleção, não é qualquer paciente que vamos dizer, que se acredita a ser submetida a um tratamento conservador, ou de preservação de fertilidade. É claro que a paciente tem que ter desejo reprodutivo. São casos iniciais, e aqui um valor mágico, um número mágico de 2 centímetros como limite superior. Deve haver, previamente à própria cirurgia, que a gente vai comentar, uma inspeção ou uma comprovação de que os linfonodos dessa paciente estão negativas, que nessa constelação, como eu mostrei na apresentação passada, pode ser feito através da biópsia do linfonodo sentinela. Claro que o objetivo aqui da cirurgia é obter margens livres de tumor. Nós vamos ver qual que é a margem adequada ou não adequada. E também a paciente não pode ter histologias atípicas, né? Aqui, na verdade, o foco são os adenocarcinomas ou os carcinomas escamosos. Hoje em dia, na verdade, o que ele definiu como traquelectomia radical, que seria a retirada do terço superior da vagina com o paramétrio, na verdade, parte do colo de útero, que foi descrito inicialmente. Existem outras opções, eu não vou entrar em muitos detalhes do que existe, vamos dizer assim, de opções em cada situação específica. Lembrando que essa cirurgia, tanto a traquelectomia radical como a traquelectomia simples, elas pressupõem
pela retirada, por conta da retirada bastante substancial de tecido cervical, uma cerclagem praticamente preventiva, né? As margens recomendáveis são de mais ou menos 6 milímetros na parte endocervical, que você deixe um colo uterino de no mínimo 8 milímetros, para que ela possa, vamos dizer, não sofrer complicações obstétricas graves ou acabar ocorrendo uma prematuridade extrema, que também não é o sentido, vamos dizer, do tratamento aqui. Assim, dessas 3 opções que eu coloquei, traquelectomia radical, traquelectomia simples ou conização, não existe nenhum estudo comparativo entre os 3 métodos, até porque existem tantas nuances entre os estadiamentos de cada paciente que é difícil comparativamente analisar essas 3 cirurgias. Primeiro ponto. Segundo ponto, que o resultado aqui não é exclusivamente o resultado oncológico. Aqui leva-se em conta a taxa de gravidez, se essas pacientes podem ou não depois engravidar, e as taxas de complicações obstétricas. As taxas de complicações obstétricas acarretadas por conta da retirada substancial do tecido cervical. Então, como eu digo aqui, são os resultados oncológicos, resultados de fertilidade e os resultados obstétricos. Tenta-se estabelecer outros critérios para ver se a indicação dessa seleção radical, simples ou conização, a gente pode se basear em outros parâmetros que não só o estadiamento. Mas essa mensagem tem que estar bem, vamos dizer, solidificada de que, independente do que a gente vai fazer com o colo de útero, essa paciente só se candidata para esse tipo de tratamento com linfonodos, linfonodos pélvicos ou sentinela negativo. Esse é um estudo que foi publicado em 2023, é a maior estatística de traquelectomia radical. Eu tive o prazer de participar do estudo. São 470 pacientes, um estudo retrospectivo, mas com um número robusto de pacientes incluídos, uma experiência aí dos últimos 20 anos do serviço que a gente começou em Berlim, depois em Hamburgo. A gente tem praticamente uma taxa de recorrência muito baixa, número de mortes em decorrência da doença muito baixa, uma taxa de, vamos dizer, de gravidez alta, em torno de 70%, lembrando que nem todas essas pacientes que são submetidas ao tratamento de periodização de fertilidade necessariamente querem engravidar depois. Infelizmente, um dos problemas aqui, ao meu ver, é ainda a taxa de, foram 250 crianças que tiveram nascimento vivo, uma taxa de prematuridade em torno de 45%. De prematuridade extrema, que na verdade seria a situação crítica, isso chega a atingir 15% dos casos, que é bastante relevante. Então, isso também motivou a gente explorar as outras opções, vamos dizer, de traquelectomia, passando aí a, por exemplo, performar, em casos selecionados, a traquelectomia simples, em que você retira uma manchete da vagina, mas você não tem uma dissecção parametrial extensa como na radical. Nós publicamos também, esse estudo foi em 2024, 36 pacientes submetidos a esse tratamento, com sem taxa de recorrência. Claro que o N aqui é muito diferente do estudo anterior demonstrado. Nós não detectamos recorrência, todas as pacientes estão vivos. 72% dessas pacientes conseguiram engravidar, das que queriam, né? Nós não tivemos nenhuma criança que teve um parto pré-termo. Então, essa, na verdade, ao meu ver, eu não vou entrar em detalhes agora aqui em relação à conização. Essa eu acho que, em termos de cirurgia de preservação de fertilidade para câncer de colo, eu acho que é a alternativa que engloba esses 3 parâmetros de uma maneira mais eficiente. Outro tema bastante promulgado e bastante alardeado nos últimos anos aí é, na verdade, o impacto da cirurgia endoscópica
no tratamento cirúrgico do câncer de colo de útero. Não vou aqui, na verdade, chover no molhado e dizer que as vantagens e desvantagens de cirurgia laparoscópica em termos estéticos, em termos de morbidade, em termos, né, de complicações e tudo mais. Não vou chover aqui no molhado e dizer o que é melhor ou pior. De qualquer forma, essa técnica laparoscópica de esterectomia radical, ela foi, vamos dizer, descrita inicialmente no começo dos anos 90, por dois americanos, na França, pelo Cani e o Nesat em Nova York. Mas até 2018 não existiam estudos que compararam os dois métodos, aberto e laparoscópicos, de uma maneira prospectiva. Existiam sim estudos retrospectivos, comparativos, e que demonstravam, na verdade, a mesma segurança oncológica, né? Assim, eu fiz uma tabela que eu publiquei um livro em 2016, com vários estudos que mostravam mais ou menos uma taxa de sobrevida em 5 anos em torno aí de 90% a 95%. E claro, com a vantagem da cirurgia laparoscópica encerrar menos morbidade do que a cirurgia aberta. Isso, na verdade, acarretou um desenvolvimento muito grande da cirurgia minimamente invasiva, principalmente nos Estados Unidos, graças à introdução da cirurgia robótica. Então a gente vê ao longo do tempo, ou via ao longo do tempo, um decréscimo das cirurgias laparotômicas e um incremento das cirurgias laparoscópicas, principalmente graças à robótica. Isso mudou de uma maneira bastante abrupta por causa desse estudo aqui. Foi publicado em 2018, acho que todos é de conhecimento público, caiu como uma bomba, vamos dizer assim, nas sociedades oncoginecológicas, mostrando, na verdade, praticamente cabalmente, tem vários críticas à metodologia do estudo, à análise e tudo mais, mas o resultado foi bastante robusto em favor da cirurgia aberta em relação à cirurgia laparoscópica no que tange os resultados oncológicos, né? Inclusive, uma chance de morte até 4 vezes maior pela doença quando operado por via endoscópica do que quando operado pela via aberta. Praticamente, ao mesmo tempo, no mesmo ano, na mesma edição, inclusive, do New England, foi reportado esta análise, uma análise retrospectiva do Serviço Epidemiológico Americano, que levantou os casos operados entre 2010 e 2013, é uma casuística que engloba quase 2.000 cirurgias de esterectomias radicais, e que também mostrou, também aqui uma análise retrospectiva, a vantagem da cirurgia aberta em relação à cirurgia minimamente invasiva. Então, praticamente, por conta desses dois estudos, houve uma paralisia, vamos dizer, da endoscopia quando na utilização de esterectomia radical. Eu publiquei esse estudo em 2014, aqui no ICESP, em que eu levantava algumas hipóteses no que tange vamos dizer, por que eventualmente cirurgias laparoscópicas pode ter um resultado oncológico pior do que a cirurgia aberta. Existem várias razões aí do ponto de vista biológico, como, por exemplo, a exposição do CO2, vamos dizer, diminui a capacidade de apoptose das células tumorais. Você tem uma alteração imunológica de todo o sistema peritoneal. Claro que a duração do procedimento, a gente está falando de um procedimento aqui que dura em torno de 3 ou 4 horas, isso também afeta toda a imunologia peritoneal. A pressão, vamos dizer assim, do tumor contra o peritônio também implica numa alteração, vamos dizer assim, do milieu peritoneal. E o fato de você operar com gás em temperaturas mais baixas e a iluminação também altera, vamos dizer, de uma maneira global, a imunidade peritoneal, favorecendo assim que esses pacientes desenvolvam recorrências da doença. Isso foi, vamos dizer assim, um chamado relacionado ao câncer de ovário,
Eu acredito que nesse cenário em que a cirurgia laparoscópica apresentou para o câncer de colo também resultados inferiores, eu acredito que seja uma explicação plausível. Claro que houve também outras explicações ou outras causas em potenciais que foram aventados, como, por exemplo, a utilização de manipulador uterino. O manipulador uterino, em tese, faz com que as células tumorais se disseminem na região da cúpula vaginal, talvez de uma maneira mais intensa. Aqui, os métodos laparoscópicos, eles praticamente exigem, ou na maioria dos casos, exigem que se use o manipulador. E aproveitando, vamos dizer assim, esse ensejo, agora não pode operar por via laparoscópica, é o manipulador, é a imunologia, o que está acontecendo? Nós resolvemos publicar a nossa série de praticamente 2.000 esterectomias radicais laparoscópicas. Isso acumulou nos últimos 20 anos. A gente tem um banco de dados que nos permitiu, vamos dizer, juntar essas pacientes, todas, claro, em casos iniciais. Nós, como, vamos dizer assim, método padrão, diferenciando de outras escolas cirúrgicas, nós nunca usamos, nesses 2.000 casos, manipuladores uterinos. Sempre foi um método de fechamento do cuff vaginal, simplesmente se engloba o tumor com uma parte da vagina, vamos dizer, isolando o compartimento vaginal do compartimento intraabdominal. E nós selecionamos dessas 2.000 pacientes, quase 400 pacientes que se inseriam nos mesmos critérios que foram analisados no estudo LAC, com o mesmo tumor, o mesmo estágio tumoral, e resolvemos fazer uma análise comparativa do estudo que foi publicado com nossos dados, utilizando uma metodologia operatória distinta. Só para mostrar, não sei se vocês estão afeitos, a maioria talvez não esteja afeito com essa confecção de um cuff vaginal. Nós, na época, fazíamos por via vaginal. Você injeta adrenalina nos 4 quadrantes do colo, entre os cockers, e você incide a mucosa, destacando a mucosa da vagina, da mucosa do colo uterino. Então, você corta 360 graus e, no final, você sutura a parte posterior com a parte anterior. E nesta forma você isola o tumor ou o colo do útero do compartimento intraabdominal. E se a gente for ver aqui os casos, vamos dizer, os melhores casos do LAC Study, comparados com os nossos dados, ou seja, a laparotomia, que teve uma eficiência, uma eficácia melhor do que a cirurgia endoscópica, houve uma similaridade absoluta em termos de sobrevida livre de doença e sobrevida global. Então, nós recomendaríamos a confecção desse cuff ao invés, por exemplo, do uso de manipulador uterino. Essa foi uma tese de doutorado que eu tive o prazer de orientar, foi defendida agora no final de 2024. Eu trouxe aqui, na verdade, o slide da apresentação da minha doutoranda, e esse estudo está a gente acabou de submeter, ele está em análise. Uma outra hipótese de que talvez não seja o manipulador, talvez não seja imunologia, talvez tenha alguma coisa a ver com a produção a gente chama de fumaça, né? Por que esse tema é importante? Diferentemente da cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica, ela usa muitas fontes diferentes de energia. Ela é baseada na produção de energia, na utilização de energia monopolar, bipolar ou mesmo de métodos seladores. Talvez a utilização essa produção, vamos dizer, de fumaça também tenha alguma coisa a ver com, vamos dizer, o resultado inferior da cirurgia endoscópica. E o que é essa fumaça cirúrgica, né?
95% é composta por água. Até aí tudo bem. Mas em até 5% dos casos, esse material, ele pode ser células, pode ser fragmentos tumorais, pode ser vírus, incluindo o HPV, pode ser bactéria, pode ser outros agentes carcinogênicos. Então, partindo dessa hipótese, de que o que tem na fumaça também pode prejudicar a minha eficácia, vamos dizer, operatória, a gente acabou conduzindo um estudo, foi tecnicamente bastante desafiador. A gente incluiu 40 pacientes não oncológicas, cirurgias benignas, e a gente montou um sistema de conexão dos trocáteres com o sistema de leitura a laser da quantidade de partículas emitidas. Então, de acordo com o que estava sendo utilizado, vamos dizer, como cautério, mono, bipo, ou foram poucos casos aqui de coisas de energia oscilatória, basicamente bipolar e monopolar. E isso era lido por um computador e fazia-se uma análise de quantificar quanto que era produzido de partícula de acordo com o método de energia utilizado. Isso só mostrando aqui uma coisa bastante complexa, tá? Do ponto de vista logístico até. Nós fizemos essa análise e esse resultado surpreendeu demais. A produção de partículas de fumaça, né? Quando você usa a associação de bipolar com monopolar, chega a ser 100 vezes maior do que só o bipolar. Fazendo a gente inferir se nesta fumaça contém material tumoral ou eventualmente aqui, particularmente o vírus do HPV, isso seja um fator que contribui para o resultado inferior da laparoscopia. O que nós, vamos dizer, aconselhamos seria evitar, no caso de cirurgias para câncer de colo de útero, a utilização seletiva de energia monopolar nesses casos. Outro ponto que a gente até levantou ontem na reunião da Gineco, para, vamos dizer, talvez diminuir essa taxa de recorrência, os resultados inferiores da laparoscopia, seria a realização prévia de uma conização, fazendo com que seu ambiente de trabalho tenha menos, vamos dizer, partículas tumorais ou virais naquele milieu. E isso tem alguns estudos, eu vou destacar só esse estudo, que mostrou que, fazendo uma conização prévia à esterectomia radical, a taxa de recorrência chega a ser 3 vezes menor. Bom, o último ponto que eu queria destacar aqui, qual o futuro da esterectomia radical? Dentro da nossa premissa de diminuição de radicalidade, de descalação, isso é um tema que também acabou sendo, nos últimos, vou dizer, 15 anos, relevante. Até que ponto a gente precisa fazer uma dissecção parametrial extensa para tratar tumores, eventualmente até pequenos, né? Isso foi um trabalho que nós fizemos em 2011, analisamos peças de traquelectomia radical, e a gente viu que o risco de infiltração parametrial em pacientes com tumores até 2 centímetros, que tenham linfonodos pélvicos negativos, é inferior a 1%. Então, claro que se coloca a pergunta, então por que fazer a dissecção parametrial? Sendo que a dissecção parametrial é o fator, vamos dizer, determinante em termos de morbidade, em termos aqui, se a gente for considerar no tratamento de preservação da fertilidade, até determinante dos resultados de fertilidade e obstétricos. Vamos dizer, desde a época do Piver, Rud-Led e mais modernamente agora as classificações de Kerleu e Morrow, agora em 2008, então sempre se tentou, vamos dizer, se quantificar a extensão da parametrectomia, né? E houve, sem dúvida nenhuma, uma tendência dos últimos 10 anos de você individualizar, tratar tumores, vamos dizer,
menores com uma radicalidade menor. Então, isso é uma tendência que já tem, no mínimo, 10 anos. Agora, a primeira pessoa que ousou fazer um estudo comparativo, analisando uma esterectomia, por exemplo, simples versus uma esterectomia radical, foi a Marie Plante, no Canadá. Fez um estudo randomizado com 350 pacientes que fez simplesmente uma esterectomia simples versus uma esterectomia alargada, ampliada, radical, para tumores abaixo de 2 centímetros. Foi um estudo que chamou bastante atenção na ASCO do ano passado e foi publicado no New England esse ano, que mostrou que, na verdade, a taxa de recorrência não mudou. Uma subexploração desses dados foi em relação à via que essas pacientes foram operadas, se a via laparoscópica ou a via abdominal teria, vamos dizer, impacto na chance de recorrência, e as linhas foram absolutamente iguais, ou seja, corroborando com o dado também de que tumores abaixo de 2 centímetros, ou tumores de baixo risco, podem ser operados também com segurança por via laparoscópica. Bom, então qual que é o futuro cenário que a gente vai ter? Por um lado, para tumores pequenos, uma esterectomia simples com biópsia do linfonodo de sentinela dá conta do recado. Para tumores de médio e alto risco, o desenvolvimento das técnicas de quimiorradiação vai suplantar a morbidade encerrada por uma esterectomia radical. Então, talvez o que a gente assista no futuro breve, que nós não vamos ter uma esterectomia radical. É mais ou menos a forma que eu vejo. Fazendo um resumo do que eu apresentei até agora, ressaltar que o Sentinela é o método que vai se tornar nos próximos anos padrão para o tratamento de câncer de colo de útero ou como estadiamento dos tumores iniciais. Sem dúvida nenhuma, pelo que eu mostrei aqui, também tem mais suporte na literatura. O ICG é o marcador mais confiável. Se eu precisasse de um, eu faria esse. A traquelectomia simples, seguindo essa tendência de diminuição de radicalidade, deve ser, ao longo do tempo, deve substituir a traquelectomia radical. Do ponto de vista de laparoscopia e esterectomia radical, ela ainda é possível de ser feita, apesar de algumas sociedades terem proscrito, sem dúvida, sem a utilização de manipulador. Sugerimos o fechamento do cuff vaginal para proteção da área tumoral, evitar o uso de monopolar, principalmente na cúpula vaginal, e fazer uma conização antes da realização da esterectomia radical. E, isso é uma opinião pessoal, talvez no futuro a gente vai enxergar em 5, 10 anos que a esterectomia radical não vai ter mais espaço vamos dizer assim, nas alternativas que a gente tem para tratar um câncer de colo de útero inicial. Simplesmente uma esterectomia simples dá conta do recado com linfonodo sentinela, ou a radioquimioterapia moderna, vamos dizer, como tratamento primário nos casos de médio e alto risco. Era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço pela atenção de todos. Parabéns. Parabéns, Giovanni, pela excelente apresentação, mostrando realmente a sua experiência, o desenvolvimento que você teve e mostrando a sua memória também aqui na ginecologia oncológica aqui do nosso serviço também. Parabéns, viu? Obrigado. Perguntas? Cris Anton, depois o Rodrigo. Bom, Giovanni, parabéns. Assim, acho que você mostrou um cenário assim, de toda a sua experiência em câncer ginecológico, principalmente no câncer de colo, que é belíssimo ver essa trajetória sua, e aula super didática, e trouxe várias coisas que a gente estava se coçando aqui, falando, comentando. Uma pergunta que eu queria fazer, você falou que vocês não têm feito mais da forma do cuff, daquela forma via vaginal.
qual técnica? Não, eu faço. Ah, tá, porque eu entendi que talvez você estivesse utilizando Existem outras técnicas. alternativas, esse é o ponto que eu quero chegar. Que a gente estava tentando desenvolver algumas técnicas aqui, fazer isso por via laparoscópica, como fazer como se fosse uma cerclagem abdominal, ou até utilizando mais recentemente a introdução da pinça de Vertime em pacientes magros. A gente não consegue fazer isso com pacientes obesos, e por um dos trocáteres colocar essa pinça por via por laparoscópica, fazer essa incisão, ensacar e tirar por uma incisão bastante pequena, aí por via abdominal. Né? Então, você vê espaço para essas outras técnicas? Eu acredito que tem espaço para essas outras técnicas. O que a gente, na verdade, tem feito na Alemanha é um método híbrido. Então, que você faz a dissecção linfonodal, a biópsia do linfonodo de sentinela, você faz toda a preparação, vamos dizer assim, da esterectomia radical, e no final, quando você vai cortar, você faz por um Fanny-Steele. Então, você acaba, vamos dizer, um método híbrido aí. Dos dados que eu mostrei, pela experiência que eu tenho, isso a gente mostra com dados aqui, e eu tenho, na verdade, a feição, a técnica, é uma coisa que para mim faz parte do meu métier, eu continuo fazendo dessa forma, cobrindo o colo do útero. Mas eu acho que é absolutamente... Oi? Sim, tira vaginal. O que a gente tem feito, até uma das perguntas, é uma cerclagem laparoscópica da vagina. Ou seja, você desce bem a bexiga e você estrangula a vagina, englobando o colo do útero. Essa é uma das opções. Pergunta que eu tenho para você, Giovanni. No começo agora voltando um pouco para o sentinela e, no caso, do câncer de endométrio, que foi o meu doutorado no passado. No começo da literatura, a gente via muito sentinela no ilíaco externo, ilíaca comum. E na nossa casuística a gente teve 68% dos casos foram no obturador. Isso bate com o que você viu? Quando você fala interilíaco, ali o obturador que você está falando? Sim. Porque essa dúvida que a gente tem, eu prefiro injetar o verde só depois que eu tenho todo o campo aberto, para ver a migração da endocianina. Porque se às vezes você injeta antes, você já dá de cara com o linfonodo que brilha. E aí você se distrai. Você se distrai, você não vai lá embaixo ver, porque é isso aí. Por favor. Ale. Bom, parabéns aí pela sua apresentação, prazer em revê-lo. Falando um pouco sobre energia, você levantou um ponto sobre a energia monopolar. Você acredita que isso abre um espaço para outro tipo de energia, tipo a energia ultrassônica, ou você acredita que aquele spread também, do spray que faz a energia ultrassônica, também pode carregar algumas células? Nessa casuística aí, poucos casos que a gente usou, então não entrou, vamos dizer assim, na quantificação. Não era o sentido de usar energia seladora, né? Mas a seladora, nos casos que a gente teve, ela foi até, inclusive, um pouco menor do que o bipolar. Então, eu vejo, sim, espaço, principalmente para fazer essa colpectomia através, por exemplo, de ultrassígio. É uma coisa que é difícil de provar, né? Isso vem, vamos dizer, uma coisa translacional, mas é difícil de provar, né? Giovanni, parabéns pela aula. Um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Uma dúvida. Muitas vezes essas pacientes muito iniciais, o cone faz parte da propedêutica, digamos, delas. Sim. Muitas vezes ele é terapêutico ou diagnóstico. Sim. E quando você fez a conização e você descobre que você tem um tumor invasor e que ele precisa de um complemento terapêutico e é uma paciente desejosa de gestação. Sim. E você vai abordar os linfonodos, vai fazer o sentinela. A conização atrapalha o seu sentinela a hora que você fizer prévia, porque muitas vezes ela faz parte dessa história. Essa casuística que a gente mostrou das traquelectomias radicais, mais de 50% dos casos tinha uma conização prévia. Okay. Então, é praticamente a rotina. Tá. Carlos Ruiz, por favor. Bom dia a todos. Professor Giovanni, que prazer vê-lo, querido. Que prazer vê-lo. Como é gostoso a gente poder observar, né, o crescimento na carreira acadêmica de uma pessoa que a gente acompanha desde sempre, né? Quanta coragem, né, Giovanni? Quanta coragem. Parabéns pela apresentação. É uma apresentação
que a gente gosta de ver em função da experiência, da tua experiência, do que você vem realizando como um todo. Eu queria só te fazer uma pergunta, além de parabenizar de novo, que é a questão do seguinte: a gente percebe no câncer de mama a evolução do sentinela, o descalonamento, muito em função da evolução da terapia sistêmica, Sim. né? E a gente vê plenamente, né, que cada vez mais a gente faz menos com tanta segurança oncológica quanto a gente tinha há muito tempo atrás, quando a gente era muito radical. Em nível sistêmico, o que você já falou que a radioterapia já melhorou muito? Em nível sistêmico, porque a gente sabe que sistemicamente para câncer de colo a gente não tem muita coisa, o que você agregaria também nesse processo para dizer, olha, a evolução do descalonamento se deve a isso também? Não, E, novamente, parabéns pela sua apresentação, viu, querido? Obrigado, Carlos Ruiz. Não, com certeza vai fazer parte do arsenal agora, em muito pouco tempo, a utilização da imunoterapia, né? Isso vai melhorar ainda mais, vamos dizer, a chance de cura do câncer de colo de útero, sem dúvida nenhuma. Muito bom, muito bom. Yara, o microfone. Parabéns pela aula, a oncologia realmente é apaixonante. Uma pergunta bem primária, você falou de imunologia, né, que é a área que eu estudo, e sobre conização, você levantou essa questão da energia. Uma pergunta bem primária, quanto ao método de conização, o que você acha com relação aos diferentes métodos de conização? Eu acho que assim, o CAF ainda é o padrão, né? Mesmo utilizando... Desculpa. Sim, com a alça. Sim. A senhora está perguntando no sentido de fazer uma conização clássica sem... Isso aqui, na verdade, vamos dizer, um gerador de hipóteses, né? Não sei se isso realmente se reflete. Ainda está em pesquisa, né? Porque, eu na acho, verdade, não é? Na verdade, o cenário aqui é um pouco diferente, doutora, porque não só isso, mas os compartimentos são separados. Uma coisa é a senhora operar, vamos dizer, na via laparoscópica, sob pressão, né? Sobre gás, sob temperaturas diferentes. Isso altera completamente, vamos dizer, a imunologia do peritônio. Sim. Aí, no caso que a senhora está falando, seria a imunologia vaginal. Então, os compartimentos são separados, entendeu? Perfeito. Então, o cenário aqui da utilização da energia é diferente. E mesmo isso ainda você está pesquisando, né, Gil? É uma hipótese, né, professor? Essa tese que você orientou recente, mas eu acho que tem fundamento. Só queria fazer uma pergunta antes de... Depois o professor Jesus vai fazer as considerações também. Esse estudo do Canadá, que foi comparativo, radical, com esterectomia simples. Sim. Qual foi a justificativa que eles deram para a comissão de ética, por exemplo, para aprovar uma esterectomia simples no tratamento do câncer do colo do útero, estádio 1, entendi. Mesmo que seja um estádio 1 pequenininho, normal. A normal pergunta não, do senhor mas... é excelente. Queria saber, porque a gente tem dificuldade de aprovar coisas. Se a gente for analisar, essa autora ela não está aí por acaso. Mari Plant é junto com o professor Köhler, é o maior especialista em tratamento de preservação de fertilidade. A justificativa veio da cirurgia de preservação de fertilidade. Tá, ok. Em que você está tratando, teoricamente, o mesmo tumor. Mas uma casuística grande, né? Exatamente. Então, você está tratando o mesmo tumor, na verdade. Então, essa foi vamos dizer, Ok. Porque me deixou um pouquinho intrigado nesse sentido. Foi a própria experiência dela com a cirurgia de preservação de fertilidade que credenciou ela para fazer esse estudo que poderia ser eticamente incorreto. Sim, sim. Falou do professor Köhler, eu lembro, em Jesus, ele foi, há muitos anos atrás, foi feito um evento conjunto entre aqui, a ginecologia aqui da Faculdade de Medicina, liderado pelo professor Jesus, e a ginecologia da Escola Paulista de Medicina, com o Sérgio Nicolau e o Wagner José Gonçalves. Teve até transmissão simultânea. O professor Köhler esteve aqui, e eu me lembro, ele esteve aqui na faculdade, depois ele foi para um evento no Guarujá. Foi na sua casa. E depois ele estava lá meio perdido assim, né? Ele ia embora, viajar no sábado à noite.
E aí nós resolvemos fazer alguma coisa e depois do Guarujá o Sérgio Mancini levou ele direto para o aeroporto. O professor Keller teve uma ligação depois importante. Nós fizemos aqui pela Faculdade de Medicina um convênio com o Charité na graduação, isso faz mais de 10 anos, foi uma das primeiro convênio de intercâmbio de estudantes de graduação com a Alemanha, com a Charité, e nós visitamos o professor Keller lá na Alemanha. Mas também. A gente recebeu também em Hamburgo, acho que foram 10 ou 12 residentes. Daqui que foram daqui para lá, isso. Ficaram isso, lá. Isso mesmo. 2, 3 durante semanas. Um período, isso mesmo. Nós recebemos muita. Sim, né? sim. Mostrando, então, um grande professor. Viu? Professor Jesus, por favor. Giovanni, parabéns pela sua apresentação. Antes, ainda falando da professora Marie Plant, tem uma frase dela que é lapidar, que ela falou isso há muito tempo e repete. A traquelectomia radical é uma cirurgia grande demais para um problema pequeno e pequeno demais para um problema grande. Portanto, ela não tem espaço. Aí, isso que justificou essa mudança que o professor colocou. Mas eu queria aqui contar um pouquinho a beleza da trajetória da carreira do Giovanni. E acho que isso pode ser inspirador para o pessoal mais jovem que não conviveu com ele aqui. Quando a gente estava na iminência de inaugurar o ICESP, nós conversávamos muito com o professor Baracá que havia a necessidade e a urgência de nós mudarmos o patamar das nossas cirurgias, de evoluir para um novo modelo. E a proposta era a mudança da cirurgia aberta tradicional para a cirurgia minimamente invasiva que estava chegando. Então, era um momento oportuno. Se hoje é difícil fazer treinamento em cirurgia minimamente invasiva, vocês imaginem em 2008 a gente assumir um serviço e ter essa expertise. Então, era assim, uma premência. Nós fomos a Berlim, eu e o professor Sérgio Nicolau, para conhecer aonde que era a meca da cirurgia minimamente invasiva, que é o Charité, do professor Schneider, para ver como é que aquilo inspirar, né? Poder nos inspirar. Ficamos uma semana lá, e lá, lógico, o professor Schneider era uma pessoa extremamente ocupada e ele tinha o assistente dele, que era o Keller, e que nós nos grudamos nele e fizemos um vínculo muito forte. E aí, para nossa surpresa, convidamos ele para vir fazer cirurgia aqui. Eu e o professor Sérgio Nicolau, e ele topou com uma condição, que nós levássemos ele para conhecer uma escola de samba no Rio de Janeiro. Essa tarefa eu deleguei ao professor Nicolau. E ele veio de classe econômica, fizemos esse evento com cirurgias lá na escola e aqui. E trouxe o material dele. Trouxe o material dele na mala. Ele trouxe uma caixa cirúrgica. A caixa, porque a gente não tinha nem as pinças, os trocates, ele trouxe tudo e ainda deixou o que sobrou aqui. Lógico que ele fala alemão, o nosso alemão não é tão bom. Pedimos ajuda para a Tatiane, que as suas origens germânicas, para fazer a interface com ele. E a Tatiane foi brilhantemente a melhor tradutora e intérprete nas nossas estreias com as cirurgias. O resultado disso foi que o Giovanni conseguiu com ele um estágio, e ele até ajudou muito, né, Giovanni? Você conseguir a bolsa, Sim. O financiamento dessa instituição. E o Giovanni foi para a Alemanha e ficou lá 3 anos, acho que na primeira vez. Bom, nós começamos o ICESP aqui com o Alexandre, com a Cristina, com o que nós tínhamos, e quando o Giovanni voltou 3 anos depois, a gente percebeu também um salto qualitativo, porque ele trouxe o conhecimento alemão para nós, depois de ter ficado 3 anos. O professor Keller é um cara fantástico para a gente tomar caipirinha e ver samba na mesa. Só que, quando ele entra em campo, o Giovanni me ligava e falava assim, eu estou pensando em desistir, porque o grau de exigência que ele tinha,
e de complexidade, era assim, só o Giovanni mesmo para aguentar. É verdade. Mas ele resistiu bravamente. É verdade. Eu falo, como é que pode? Aquele cara que é super simpático, quando se transforma, quando entra em campo. Uma teoria que ele tem alergia ao CO2. Ele tem alergia ao CO2. Começa o CO2 ali. Então assim, mas como eu nunca tive que entrar em campo com ele, eu sou um grande amigo. E ele veio muitas vezes ao Brasil. E essa parceria foi muito boa, porque o Giovanni ele pôde abrir portas para nós e tem esse vínculo, nós temos esse vínculo, e graças a isso hoje nós temos um time altamente qualificado, a Cristino, o Rodrigo, o Alexandre e muitos outros, alguns que já saíram, que a gente pode trabalhar no mesmo nível. Então, assim, para mim é muito gratificante, Giovanni, receber você aqui hoje e vou estar lá assistindo a sua docência. Está na banca, está na banca. Pois é, numa posição privilegiada, né, professor? E vai ser muito bom mantermos essa nossa parceria. Muito bom, muito bom. Bom, eu que agradeço aqui. Bom. Professor Nilson, por favor. Professor. Pode falar, Alexandre. Não, eu agradeço. Assim, nada disso seria possível sem, né, o apoio do senhor, professor Jesus. Então, só tenho, na verdade, que agradecer à faculdade, ao time, né? Professor Nilson, por favor. Eu queria te parabenizar pela trajetória, né? São coisas muito interessantes. A Tatiana era mais da ginecologia e você era da obstetrícia. E a gente vê como essas coisas mudam, né? Na história da urologia também teve um casado com uma ginecologista que foram para fora, para a Bélgica. Ela se tornou um sucesso também extremo, numa hora inesperada, né? E ele continuou com o sucesso que ele tinha. Na obstetrícia nós temos um outro exemplo, que foi o professor Alfredo Carlos, né? Dornelas de Barros. Também foi da obstetrícia e, de repente, foi para a ginecologia, se tornou um grande marco, né? Agora, uma coisa que eu acho que é bastante importante é que a sua capacidade, né, sua e da Tatiane, porque atrás de um grande personagem tem uma grande mulher. Com certeza. Com certeza. Sem ela não seria nada possível. E ela com a formação alemã mas dela... que assim, né, professor, é o que eu falei, essa trajetória que pode ser inspiradora, motivadora, ou pode falar, não, pelo amor de Deus, isso não dá. Não. E lembrar da Charité. A Charité é um marco fenomenal, acho que todo mundo deveria ler. Eu tive a oportunidade de ver, por causa do concurso, quando eu prestei, que o professor Baracá também concorreu, né, e se tornou professor titular. Me falaram, leia o livro da Charité. O motor de erguer a Alemanha e fazer uma nova Alemanha foi a Charité. Sim. Foi impressionante. Ela foi o grande motor. E ela foi a paixão do Einstein para se tornar professor titular dela ou ser um membro dela. E ele não conseguiu. Assim como ele tentou também na Suíça e não conseguiu. E talvez foi graças a isso, no caso especificamente dele, que ele se tornou um fenômeno, né? Pode ser, claro. Que ele era obrigado a bater o carimbo de patentes. E à frente dele tinha o relógio da estação ferroviária. E ele via aquela questão do tempo. Ele falou, o tempo deve ter muita importância. E aí saiu a teoria da relatividade, com a qual ele não ganhou o prêmio Nobel. E depois você foi para Hamburgo, que é um outro marco. Hamburgo foi quem fez os Beatles. É verdade. Nas duas passagens deles em Hamburgo. É verdade. As duas passagens, na primeira e na segunda. É verdade. Né? Foi o marco para eles, foi onde eles melhoraram violentamente, foi na segunda passagem onde incorporaram o Ringo Starr. Né? Então foi um fenômeno. Tem uma estátua lá bem no centro. Isso eu não sabia. E tem do lado onde a gente morava, tem um ginásio que ele se apresentava. Era do lado da minha casa, dá para ir a pé, né? Então tem placa lá, aqui se apresentava os Beatles e tal. Ginásio de uma escola. E acho que uma coisa fundamental que eu queria falar, né? Pessoas que são brilhantes, eu acho que fora acabam sendo enaltecidos, como você. Né? Eu vejo isso. Eu vejo um grande amigo também, Cláudio Novaes Soares, que fez uma apresentação aqui na nossa reunião. Teve uma época que ele estava em Harvard, ele queria voltar para o Brasil. Eu falei, Cláudio, você nem vai ser contratado como no Instituto de Psiquiatria. É melhor você ficar aí que você
E hoje ele é professor titular e atual presidente da sociedade, agora não é mais, é a Sociedade de Menopausa, né? Menopausa Society, que era a antiga NAS. Então, as pessoas brilhantes realmente brilham, e você tem muito a contribuir. E acho bonito essa parceria também que você faz. E não esquecer que aqui, também parabenizar o professor Baracá e o professor Jesus, que fez também um grupo extremamente brilhante na área da oncologia genital, com pessoas também formadas aqui ou não formadas e que ele conseguiu trazer, né? Acrescentando o Alexandre, o Rodrigo, que também teve uma presença muito importante na França, trazendo, acho que isso é fundamental. E também o professor Filassi, que está, acho que, nos ouvindo, na área da oncologia mamária, que a gente vê também sobressair. Então, acho que isso é importante. E sempre que possível, você nunca lembrar, né, dos primos pobres, né, que estão aqui no Brasil, embora seja um país fantástico, né, mas nem sempre ele realça as coisas como são. Embora no exterior, em geral, quem tem qualidade, capacidade, é enaltecido e chega aos vários possibilidades, com medalha de bronze, prata ou ouro, como você. Parabéns. Obrigado. Só duas coisas. Pô, fica à vontade, sim, por favor. Primeiro, que eu gostaria de enaltecer, isso aqui não é um trabalho individual, pelo amor de Deus, isso aqui é um trabalho em grupo, né? E eu devo muito a esse pessoal que veio me prestigiar aqui hoje do ICESP. São pessoas que eu tenho como família, primeiro. Segundo, eu saí do HC, eu saí daqui, mas o HC não saiu de mim. Então, aonde eu vou, na minha atividade de assistência, pesquisa, ensino, eu tento dar o meu melhor no sentido de promover o meu país, promover a minha faculdade, divulgar através da qualidade, né, e o nome da instituição, o nome do país. Isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim e que faz parte da minha rotina. Excelente, muito bom. Obrigado. Em virtude do horário, tinham mais dois, mas eu vou cancelar. E quero parabenizar o Alexandre, a Tatiana também. E o professor Jesus. Eu acho que Jesus tem um trabalho muito importante no ICESP. Hoje nós temos uma turma jovem, com ex-alunos nossos. A Cris Anton aqui um exemplo, que vai fazer uma apresentação em maio. O Rodrigo, o Alexandre e outros colegas que foram formados por nós, pelo Jesus, eu falo por nós, mas por nós todos aqui, e que estão em outros centros hoje, chefiando serviços, inclusive aqui no Brasil. Então, eu acho que esse trabalho tem que ser enaltecido, e acho que essa é a nossa missão também. E, Giovanni, nós vamos nos encontrar agora em junho, 26 e 27 de junho, tá bom? Tá bom, obrigado. E muito obrigado, hein? Obrigado. Parabéns. Obrigado.